Penatrans, como a falta de aderência compromete o seu potencial de efetividade. Quem tem me acompanhado aqui nesse canal, na Rádio em Trânsito, com o programa Trânsito Inteligente, até no quarto seminário para agentes de trânsito que foi realizado pela Trânsito Educação, já deve estar de saco cheio, digamos assim, de ouvir eu falar sobre Penatrans. Inclusive, tem alguns colegas que já fizeram até figurinhas minhas com relação às minhas falas sobre o Penatrans. Tem gente que já está de saco cheio, digamos assim, de ouvir eu falando sobre Penatrans. Esse vídeo, a proposta dele não é falar sobre o Penatrans. A questão aqui é sobre a sua efetividade. E por que falar sobre isso? Bem, hoje à tarde, numa conversa aí informal com amigos, surgiu ali o papo Penatrans. Como eu disse, já tem até figurinha com o meu nome aí rolando em grupos de WhatsApp com relação aí ao Penatrans ligado a mim, de tanto que eu falo. Mas, nessa conversa, a conversa foi para um outro lado, um outro teor. Por que não é efetivamente aplicado o Penatrans? Pois bem, eu converso com algumas pessoas, alguns agentes, algumas pessoas envolvidas direto ou indiretamente na área de trânsito. E eu tenho escutado muito algumas pessoas dizerem assim que isso é uma cortina de fumaça da Senatran. Outras dizendo que, olha, o Penatrans ele não vai funcionar porque não tem aderência, não tem comprometimento, não tem fiscalização com relação aos seus produtos, às suas metas e à sua aplicação. Pois bem, e aí é isso que fez praticamente aí, esse compilado de informações me fez vir aqui fazer essa gravação sobre esse cara aqui que está aparecendo na sua tela. Pois bem, eu tive tardiamente contato com o Penatrans no ano de 2022. Ele estava em sua segunda versão e ele ainda não tinha tido essa terceira revisão que está falando aqui, que saiu no final de 2023. Terceira versão é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito da década de 2021 a 2030, de acordo com o que vocês estão vendo na tela. E aí eu comecei a fazer essa análise mais aprofundada do porquê. Levando em consideração tudo que eu te falei até agora, levando em consideração tudo que eu ouvi até o momento, eu cheguei à conclusão de que o Penatrans ele não vai funcionar porque não querem que ele funcione. E isso me parece ser algo tão estranho, porque se fosse um plano nacional de segurança pública, uma questão de segurança pública talvez tivesse mais aderência por um apelo popular. E como é morte no trânsito, me parece que isso não faz tanto sentido ou não tem tanto emotivo, não traz uma emoção, um sentimento por parte da população e muitos gestores não estão interessados em aplicá-lo de forma eficaz e aí é mais fácil eu falar que ele não vai funcionar. Ou eu coloco ele como algo que poderia até funcionar, quem sabe, um dia. Mas eu não quero me comprometer com isso. E aí é que entra a grande questão. O Penatrans, a partir do momento que eu entrei em contato com ele, como eu disse, em 2022, e comecei a estudar o Penatrans, e logo depois veio a sua renovação em 2023, no final de 2023, para essa versão que está na tela, aí eu comecei a entender que é possível, porém, desde que haja comprometimento. E aí, nós temos aqui algo que eu gostaria muito de chamar a atenção de todos vocês. Primeiro, eu concordo em partes com algo que foi dito algum tempo atrás, por algumas pessoas que eu conversei,
que não existe nada tão inovador no Penatrans, que não estivesse previsto de certa maneira no CTB, e eu vou concordar. Então eu entendo que o Penatrans ele é um reforço do CTB e até como um grande ciclo PDCA, aonde você planeja, aonde você verifica, você executa e faz uma análise novamente se ele tem funcionado ou não. Então é como se fosse um grande indicador de desempenho do CTB. Por causa disso, às vezes eu tenho a sensação de que querem pular etapas. E eu posso estar fazendo aqui uma leitura incorreta, mas eu vou dar uma pequena folheada aqui para onde eu quero chegar para tentar explicar para vocês. Se nós falarmos sobre toda a cartilha do Penatrans, a gente vai ficar aqui falando de Penatrans e não é esse o propósito, como eu disse, desse vídeo, por causa que nós já fizemos esse trabalho tanto no meu canal, tanto na Rádio em Trânsito, no programa Trânsito Inteligente, tem uma série especial do Penatrans. Você pode acompanhar no YouTube, onde a gente vai fazer um detalhamento dos seus pilares. E nós temos também no seminário, quarto seminário para agente de trânsito da Trânsito Educação, se tiver interesse, ele é possível fazer essa aquisição deste seminário através da página do Instagram Trânsito Educação. Lá tem o link para você adquirir esse produto e aí você conseguir, através desse produto, assistir uma aula sobre os princípios do Penatrans. Então, e aí de forma complementar a isso, nós já temos um detalhamento disso. Ainda assim, logo, provavelmente nos primeiros meses de janeiro, aliás, nos primeiros meses de 2025, nós teremos aí um curso específico sobre os princípios do Penatrans, de 2 horas, está para ser lançado pela Trânsito Educação, e logo depois nós faremos nossos outros cursos mais aprofundados. Mas o que eu queria dizer para vocês? É uma cartilha extensa, tem diversas páginas, e não é a ideia aqui a gente ficar detalhando páginas por páginas. Mas eu queria chegar aqui a uma única página para explicar para vocês o porquê que ele não vai funcionar se não for aplicado corretamente. A página é a que diz sobre quais são os pilares do Penatrans. E é essa página aqui. Vamos lá. O plano de ações do Penatrans prevê a execução de diversos produtos, que é o final, a ponta da lança do Penatrans, com relação a todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito e também não integrantes. E esses produtos são vinculados a ações, que é como se fosse um organograma, que são vinculadas a iniciativas, que são vinculadas a pilares. E aqui nós temos os 6 pilares. Os 6 pilares são esses aqui, que eu estou colocando em evidência para vocês. Os 6 pilares são gestão da segurança no trânsito, vias seguras, segurança veicular, educação para o trânsito, vigilância e promoção da saúde e atendimento às vítimas no trânsito e normatização e fiscalização. Tá. Por que eu quis chegar até aqui? Na minha visão, isso aqui é uma evolução natural do trinômio do trânsito. Essa evolução natural tem um problema, que já vinha desde o trinômio. Etapas são puladas, etapas são deixadas de lado. E por essas etapas serem deixadas de lado, procura-se uma eficácia que não vai ser encontrada. E eu posso, como eu disse, fazer uma leitura incorreta dessa parte aqui, mas a minha visão, a minha avaliação sobre os pilares do Penatrans é que eles devem ser executados de acordo com a sua sequência lógica. E aí eles são numerados aqui
por causa da sua sequência lógica, como eu disse. Porém, quando você vai para a gestão da segurança do trânsito, e aí você olha lá sobre a questão financeira, a questão de criação de comitês, de discussão sobre isso, aí tem muito gestor que não quer, de certa maneira, se comprometer a isso. Só que aí nós já temos um pulo para o pilar 4 ou 6. Porque aí esses mesmos gestores, muitas vezes, eles estão tão focados em a educação para o trânsito como algo revolucionário, ou a fiscalização e operação de trânsito como algo eficazmente aplicado, que eles vão perceber que, no final das contas, se não houver uma sequência lógica da aplicação desses pilares de acordo com o que é proposto aqui, não vai resolver. E aí é falta de comprometimento ou é falta de conhecimento dos gestores, e não só dos gestores. Quando eu digo gestores, gente, não é secretário somente, tá? Seja ele estadual, municipal, não é isso. Mas eu digo o seguinte, eu já conheci cidades, por exemplo, aonde existe uma única divisão de trânsito, aonde os agentes de trânsito são alocados, e esses agentes de trânsito eles fazem a fiscalização, como eu disse para vocês, pulando todos esses pilares e indo para o sexto. O único órgão de trânsito que tem em algumas cidades, muitas vezes, é esse que eu te falei. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Você olha, e aí você percebe, por exemplo, que nessa escala de prioridade, que é a minha leitura dos pilares do Pena Trânsito, o segundo pilar mais importante é o vias seguras. E aqui eu vou deixar até um parênteses, abrir um parênteses para algo que eu vi nessa reforma da rodovia Castelo Branco, quando estou indo trabalhar, que está tendo a duplicação aqui pelo governo estadual, aqui no trecho da região metropolitana oeste da cidade de São Paulo, que eles estão instalando alguns dispositivos de absorção de impacto em alguns pontos da rodovia, que é basicamente isso que a gente precisa entender com base no pilar 2. A via, ela precisa ser segura para absorver o erro humano, a falha humana. Porque se eu for focar só na fiscalização, o que vai acontecer só com a fiscalização? Eu vou autuar esse cara, isso se ele sobreviver, né, envolvido num sinistro, eu vou autuar esse cara e eu não vou resolver o problema. E aí eu vi dispositivos que eles se deformam controladamente. Existe uma forma de dobra do material, uma forma de dobra do material, que ele vai se deformar controladamente para absorção de impacto. E isso é digno de ser parabenizado aqui pela concessionária da Castelo Branco nesse trecho que eu citei. Então veja, se eu não tiver o comprometimento da alta gestão, e aí lembra que eu falei, ciclo PDCA, se eu não tiver comprometimento da alta gestão, esquece, nenhum plano vai para frente. E aí vamos supor que, hipoteticamente, eu tenha esse comprometimento da alta gestão. Beleza. Para chegar no pilar 2, vias seguras, eu vou precisar empenho financeiro, muitas vezes, para que essa efetividade da segurança nas vias seja feita sem pensar, muitas vezes, naquilo que eu poderia deixar de gastar, enfim. Se eu não fizer essa parte, não adianta eu ir para a próxima etapa. Então, se eu não tenho comprometimento da gestão, esquece, já não vai implantar mesmo. Segundo, eu tenho comprometimento, mas eu não passei pelo vias seguras, esquece, não vai funcionar, porque o cara vai morrer.
Infelizmente, a realidade é essa aqui. E aí, segurança veicular, obviamente, é uma questão mais federal, não tem tanta importância assim, ou não tem tanta operacionalidade para os estados e municípios. Então, esse aí, digamos assim, que esse aí eu posso até pular. Aí eu vou para o quarto, educação para o trânsito. Ou seja, eu tive o comprometimento da gestão, eu tive a implantação de vias seguras. Aqui no Brasil, se não me falha a memória, existe um plano do governo federal que chama Rodovias que Perdoam. Esse plano, esse projeto Rodovias que Perdoam, vem de encontro com Vias Seguras, o Pilar 2 do Penatrans, que é justamente para perdoar os erros humanos. Então, as rodovias que perdoam, está aqui no Pilar 2. Aí, beleza. Aí eu posso ir para o Pilar 4. Beleza, eu fiz tudo que tinha para fazer no Pilar 4, porque não é só panfletar na rua. Se você olhar o Penatrans mesmo, todo o planejamento, você vai ver que não é só panfletar na rua. E aí, eu fui e implantei tudo que a educação para o trânsito diz, a transversalidade, que é algo velho. Eu coloquei toda uma estrutura da escola pública de trânsito que tem previsão legal no CTB e até hoje muitas cidades ainda não têm. Eu formei não só o pessoal interno, mas o pessoal externo e também aqueles que formam, enfim, como pede o Penatrans. Beleza. Fiz isso? Ótimo. Vamos pular para o próximo passo. Se eu não fiz isso, não adianta. Eu tenho que fazer isso funcionar. No Pilar 5, aí a gente vê o que? A efetividade do cara que se acidentou, do cara que se envolveu em um sinistro e que ele precisa ser atendido. E aí, quando a gente fala, é a preparação de todo o sistema de saúde para a captação desse acidentado, desse envolvido no sinistro, para que ele tenha pronta resposta. E não só depois, pós-sinistro, mas antes também, até com educação, vinculada à educação para o trânsito. Você entende por que não dá para pular etapas? Porque a educação para o trânsito vai vincular diretamente algumas ações do Pilar 5. Por fim, todas essas ações vão estar correlacionadas ao Pilar 6, que na minha visão é a última oportunidade de resolver as coisas. Porque se eu tentei até então no amor, agora vai ser na dor. E a dor do bolso. Que agora nós vamos ter que fazer de fato a fiscalização. E muitas vezes essa fiscalização dói no bolso do infrator e o político não quer se indispor com essa dor de bolso, né? Então veja, por que eu acho que o Penatrans, então, para finalizar, não vai funcionar? Não vai funcionar porque não querem que ele funcione. Porque se você pegar isso aqui que eu estou mostrando, tá? Isso aqui, colocar em execução na sequência que eu citei, eu tenho muita, mas muita, digamos assim, eu creio demais que o Penatrans vai funcionar. Agora, não adianta eu pular para o Pilar 4, não adianta eu já ir para o Pilar 6. Eu tenho que passar por todos eles. E aí, quando eu vejo as pessoas envolvidas no trânsito, direto ou indiretamente, falando assim: olha, não vai funcionar porque eu, como sociedade, não estou cobrando. Não vai funcionar porque eu, como parte indireta, não estou fiscalizando. Porque eu entendo que isso aqui é obrigatoriedade, é previsto em lei, e eu não tenho por que pedir para alguém fazer. Tem que ser feito. Agora, eu não estou cobrando. E aí eu não estou cobrando de que forma? Nós tivemos recentemente eleições e eu falei em alguns vídeos aqui, por exemplo, se você vê o cara falando contra a segurança no trânsito, contra a segurança viária, não vota nele. Mas você votou, ele foi eleito, o que ele está fazendo para isso aqui acontecer? Ah, mas eu não quero me desgastar politicamente. É isso que a maioria imagina. Não vai funcionar. Aí você, cidadão, que está morrendo ou que está sendo lesionado no trânsito, não entende por quê.
Por que estão morrendo um monte de gente? Porque não querem colocar isso aqui. Então, no final das contas, o Penatrans ele vai funcionar. Essa é a minha visão. Essa é a minha a minha visão macro, lendo todo o Penatrans, é que ele vai funcionar. Só que para funcionar, tem que pôr em prática. Porque se não pôr em prática, não vai funcionar. E tem que pôr em prática como ele está descrito. Ele é um manual. E como um manual, precisa ser feito de acordo com o que diz o manual. Agora, não vai funcionar mesmo se ninguém colocar em prática. Interprete isso como um veículo. O carro ele vai andar, exceto os Tesla, né, que são autônomos. O carro vai andar se alguém dirigir. Se ninguém dirigir, não vai andar. Então a gente precisa parar de arrumar desculpa, parar de arrumar problemas para a execução do Penatrans e arrumar soluções. Que se você for ver, de fato, o que é o Penatrans e quais são as suas propostas, você vai notar que não existe nenhum absurdo. O que existe é gestão. É isso que falta muitas vezes para o trânsito. É gestão, é fazer aquilo que precisa ser feito, não aquilo que eu quero que seja feito. É fazer aquilo que precisa ser feito e não aquilo que eu não quero fazer porque dá muito trabalho. Quando a gente começar a olhar por esse lado, as coisas vão funcionar sim. Agora, eu não quero, eu não faço, e aí não funciona mesmo. Não tem jeito. Tá certo? Então, eu queria fazer esse vídeo mais para explicar para vocês que realmente não vai funcionar o Plano Nacional de Redução de Metas, redução de mortes e lesões no trânsito, porque ninguém quer que ele coloque, que seja colocado em prática. Eu estou disposto a ajudar de alguma forma a isso funcionar. Eu estou disposto a fazer o possível para que isso aconteça. Porém, se não tiver mais pessoas envolvidas nesse processo e pessoas que tenham compromisso e pessoas que tenham poder de decisão, que é o que manda o pilar 1 da gestão da segurança do trânsito, envolvimento político e da alta gestão dos órgãos, é só você entrar lá e ver. Se não tiver isso, não vai adiantar. E aí não vai funcionar mesmo. Então, dá para fazer funcionar? Dá para fazer funcionar. Basta saber se querem que isso aconteça. Tá certo? Então, muito obrigado por você ter ficado até o final assistindo esse vídeo aqui. Como eu disse, nós vamos ter mudança de horário. Esse vídeo provavelmente ele vai estar em horário novo. Nós vamos ter vídeos somente quinzenais a partir desde a última semana. E esse vídeo aqui é só para a gente fazer uma reflexão sobre a operacionalização de fato do Penatrans. E é nosso intuito, nosso objetivo, nosso foco prioritário é salvar vidas no trânsito, é garantir a segurança do trânsito, porque no final a segurança viária, a salvar vidas no trânsito, a segurança no trânsito começa por todos nós, mas principalmente por nós que somos parte direta do trânsito. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.